bem-vindos aí a mais uma aula, né, de introdução aos métodos matemáticos na engenharia. Eu sou a professora Elaine Ladislau e hoje a gente vem tratar aí de uma parte bem legal, né, que é EDO de primeira ordem e primeiro grau, e o que seriam as aplicações, certo? Então, primeiramente a gente tem na engenharia, né, que é comum, né, várias pessoas tentando solucionar um problema. Então, aqui você tem uma situação real, né? Uma situação em que você quer entender aquele problema. Então, você tem aqui um problema. A partir desses problemas, será feita uma modelagem matemática, né? Que essa modelagem, no nosso caso aqui, ela vai estar se tratando de uma equação diferencial ordinária. E aí, quando você resolve aquela equação, você tem a solução. E aí você tem praticamente um gráfico do que seria em cada instante o que está acontecendo com aquele problema. Então, é uma coisa realmente ideal, né, para o nosso mundo, né? A gente tem aquele problema, modela matematicamente, depois a gente tem uma solução, e aí você fica realmente dono ali de tudo que possa acontecer ali. Claro que essa modelagem, ela é bem superficial, e aí com certeza vocês no mundo, né, no mundo de vocês, vocês vão ter que atribuir outras situações, fazer alguns ajustes no modelo, mas no geral aqui que a gente está trabalhando é exatamente isso, essa modelagem matemática que vem aí dizer para a gente o que seria a nossa equação diferencial, certo? Só para a gente ter um pouquinho dessa ideia, a gente vai trabalhar no GeoGebra rapidamente, só para vocês entenderem, né? O que a gente está tentando fazer, beleza? Então, a gente vai lá no GeoGebra rapidinho. Eu já deixei aqui aberto. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui exatamente nesse nosso quadrinho aqui para a gente modelar. Então, aqui nós temos o GeoGebra, tá? O GeoGebra Classic 5. Aqui esse modelo ele está dentro do computador, mas vocês podem estar utilizando a versão que é para celular, não tem problema. É da mesma forma, aí vocês vão ter um teclado. E aqui a gente tem também várias outras ferramentas, aqui, esses botões que podem estar auxiliando. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar uma função exponencial aqui. Aliás, antes de colocar a função exponencial, deixa eu criar aqui um controle deslizante, vou chamar de K, tá? Aqui ele naturalmente já vai identificar que essa constante ela não está atribuída em nenhuma função, então ele já vai te dar uma opção de fazer um controle deslizante. Então você cria um controle deslizante, aqui você vai ter a variação, tá? Você pode mexer se você quiser, mas aqui no nosso caso já está bom. Mas se não, você clica aqui 2 vezes em cima. Bem, você tem uma maneira aqui, é porque realmente meu computador está meio devagar. Tá aqui, ó, ele abriu aqui uma caixinha, tá bom? Aí você pode especificar aqui de tanto até quanto que você quer fazer essa variação, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar desse jeito aí, tá? Ele está de menos 5 até 5. Você pode mexer nessa variação como eu falei. Bem, a nossa ideia então é que quando a gente resolve a nossa EDO, a gente encontra uma família de funções. Então eu vou colocar aqui uma função exponencial de menos t mais uma constante. E aí, depois que a gente fizer isso, para cada constante, a gente vai ter aqui uma função que vai atender essa situação, né? Eu vou colocar aqui só para habilitar o rastro, para a gente entender aqui essa família de funções, ó, tá vendo? Para cada constante, a gente tem uma função diferente, né? Que é exatamente a família de funções é que vai atender essa nossa EDO. Mas a gente quer uma única função, então para isso a gente tem que segurar aqui no pontinho, por exemplo, se eu quisesse a função que passa, a função que vai atender aquela EDO e que passa exatamente neste ponto. Então a gente tem um problema de valor inicial. Nas nossas aplicações, a gente vai estar exatamente fazendo isso, tá? A gente vai estar amarrando um ponto nessa solução, e aí essa solução então vai ser única aqui, ó.
Vai ser essa única função que passa por esse ponto, tá bom? Então é só isso que eu queria deixar claro. Bem, e aí nós temos esse mundo diverso de aplicações, aqui eu coloquei algumas, tá? Não vão ser todas, mas assim para vocês entenderem então esse universo das equações diferenciais, tá? Então aí vocês veem uma figura de um bolo, né, para dar vontade de vocês comerem. Mas na verdade isso aqui a gente tem uma forma de modelar o resfriamento desse bolo após ele sair do forno, certo? E é o que a gente vai dar uma olhadinha para frente, que é chamada de lei de resfriamento de Newton, tá? Então essa lei ela é física, né, uma modelagem física, mas que a solução seria relacionada à equação diferencial ordinária, certo? Então foi se modelando. Então tinha um problema inicial que seria o quê? Esse bolo está resfriando. Em cada tempo ele tá alterando essa temperatura. Aí alguém, né, no caso Newton, ficou especulando, poxa, será que tem uma equação que vai modelar essa situação aqui da temperatura? Existe, né? Outra coisa, circuitos, né? Circuitos RCL, aqui a gente está colocando aqui esse circuito bem simplesinho, né? Então aqui você vai ter uma corrente e aí você consegue modelar esse probleminha aqui também para dizer em cada instante o que está acontecendo com a corrente. Então você tem como saber exatamente em cada tempo, né, o que está acontecendo com esse circuito, certo? Eu coloquei aqui essa figura um pouco misteriosa, né, de um crime, né, que aconteceu na cidade. E aí o que acontece? Os peritos vão lá, delimitam a área, né, para ninguém chegar mais perto. E uma das coisas que o legista vai fazer é exatamente verificar a temperatura desse corpo, né? Porque a gente sabe que a temperatura nossa normal é 36,5, né? E aí o que acontece quando a pessoa morre? Aí a pessoa tem que verificar exatamente qual foi o horário que essa pessoa morreu. Então, aí também tem a lei de resfriamento de Newton que vai dizer aí exatamente quando que essa pessoa teve essa fatalidade, certo? Então, tudo isso também é a lei de resfriamento de Newton que vai dar aí pra gente, certo? E aí uma outra coisa que eu coloquei aqui da civil, né? Mas também pode ser modelada para qualquer outro fato dentro da indústria, por exemplo, quando você quer verificar o que acontece com o rompimento, ou uma esteira, o que está dando problema. Então, tudo isso, tudo que envolve velocidade, né? Tudo que envolve uma taxa de variação, a gente tem aí uma EDO por trás. Então, aqui nesse caso, coloquei essa parte de rompimento aqui da ponte, né? A gente sabe que essas estruturas, elas vibram, né? Tem uma vibração aqui que depende de quem está passando, do peso, né, específico, do vento, de outras coisas também que a gente pode levar em consideração, e isso aqui também é modelado como uma equação diferencial de segunda ordem. Então a gente pensa assim, não tem muito a ver o que eu tenho na natureza, no que eu tenho no meu mundo, e isso não tem nada a ver com matemática, não. É extremamente ao contrário, né? Exatamente o contrário. Tudo isso que a gente consegue visualizar, a gente consegue modelar, tá? E a nossa história aqui é equações diferenciais. Também coloquei aqui uma outra aplicação também. Quando aquelas pessoas vão fazer escavação, encontram um fóssil, e aí eu quero saber a datação daquele fóssil, de quando que era. Então, isso daqui tem, né, a datação por carbono 14, o que acaba entrando numa equação diferencial também, e aí a gente pode fazer essa modelagem, tá? Assim também como o crescimento populacional, todas essas coisas assim, a gente consegue fazer essa modelagem na matemática, certo? Então, como que essas coisas estão relacionadas é exatamente o que eu estou acabando de falar, né? A equação diferencial. Bem, uma das primeiras coisas que vocês até deram uma olhada aí, né, por conta dos trabalhos, são as trajetórias ortogonais, que aqui a gente está considerando uma curva, que eu estou chamando aqui de L, certo? Tem uma reta tangenciando num certo ponto, aqui esse ponto de coordenadas x e y, tem a tangente aqui, certo? E tem nesse ponto, a gente pode considerar a normal, né? Então, aqui, essa reta aqui tem uma outra reta que é perpendicular, que a gente chama de
de normal aqui, né? Então, aqui está formulando um ângulo de 90, a gente marca esse outro ponto. Então, só lembrando, a gente está sempre fazendo aqui a consideração em relação ao eixo do x, tá? Então, está aqui o eixo x, a tangente vai tocar num ponto que a gente chama de ponto T, certo? A normal, ela vai interceptar também o eixo do x no ponto N, né? E eu tenho aqui o que a gente chama de subtangente. A gente pega aqui e projeta esse ponto aqui no eixo x sem considerar nenhum ângulo, somente, aliás, somente considerando uma projeção aqui, né, nesse eixo do x, a gente vai chamar de M. Então, a gente tem aí o P para T é o comprimento da tangente, né? A gente vai só pegar esse pontinho daqui para cá, é o comprimento da tangente. De P para N, a gente vai chamar o comprimento da normal. De T para M, vai ser o comprimento da subtangente. De M para N, a gente considera o comprimento da subnormal. Então, tem esses carinhas aí, certo? Que eles estão definidos nesse triângulo. E aí, fazendo algumas medidas no triângulo retângulo, e também, aqui também é um triângulo retângulo, né? E esse outro aqui também, esse outro grandão aqui, TNP, ele é retângulo em P, certo? Que forma um ângulo de 90, que tem uma tangente anormal, forma um ângulo de 90. Então, a gente vai brincar aqui com essas relações trigonométricas e vai chegar em aqui algumas relações. Por exemplo, esse TM aqui, né, que é o comprimento da subtangente, aqui é um ângulo reto aqui, né? Então, tem um triângulo retângulo. E aí, o que eu vou dizer? O que é a tangente? Cateto oposto, né, que é o PM, sobre o cateto adjacente, que é o TM, tá vendo? Aí eu isolo aqui exatamente o TM então vai ser PM sobre a tangente de alfa, mas a tangente de alfa é exatamente o coeficiente, né, angular da reta tangente, que é a derivada ordinária, o dy dx, e aí a gente tem essa formulazinha aqui que vai delimitar aqui quem seria o comprimento da subtangente, certo? E aí, trabalhando nesse outro triângulozão aqui, que a gente sabe que é reto aqui, ó, a gente tem esse ângulo alfa aqui, ó, certo? Aí a gente vai ter também, quem é a tangente de alfa? É cateto oposto, que é o PM, sobre o cateto adjacente, que é o TN. Aliás, ele trabalhou só com esse pedacinho aqui, só com esse triângulozinho pequeno aqui, desculpa, só com esse alfa aqui. Então, vamos lá, ele é reto aqui, então é cateto oposto, é MN sobre o cateto adjacente, que é o PM, tá vendo? Aí, ele isola o MN, que é o comprimento da subnormal. Novamente, tangente de alfa é a derivada ordinária, né, dy dx, e aí você tem essa outra formulazinha. Então, alguns problemas, eles vão envolver exatamente isso, que ele vai querer quais as curvas que tem a subtangente constante, ou que é proporcional a alguma coisa. Então, aqui você vai brincar aqui com esse triângulo e fazer essas medidas aqui, certo? Então, isso daí é uma das aplicações que a gente tem. Outros, aqui eu só coloquei um exemplo, né? Da a equação das curvas que tem a subnormal constante. Então, fazendo essa formulazinha aqui da subnormal, MN, né? A gente tem essa formulazinha y vezes dy dx. Então, y vezes dy dx é uma constante, certo? A gente só separa as variáveis aqui, ó, se quiser, eu passo o dx para lá. Separou as variáveis, integra. E a gente vai ter essa família de funções aqui que são parábolas, né? Y² igual a 2kx mais C1, certo? E aí a gente vai ter aí as famílias de parábolas que vão atender essa subnormal ser constante, tá vendo? Então a gente consegue fazer essas aplicações. Outra aplicação aí seria o circuito RCL. Sei que a maioria aqui não é de elétrica, mas seria interessante a gente dar uma olhada nisso daqui. É porque cada componente que tem dentro do circuito, ele vai causar alguma situação. Ou ele vai reter energia, tensão, ou ele vai reter ou ele vai dispersar. Ou seja, ou ele vai causar uma queda de tensão, ou ele vai ter um ganho de tensão. Nesse caso, todos eles aqui, eles vão sempre causar uma queda, né? Então, por exemplo, o resistor,
ele vai ter uma queda definida pela lei de Ohm, que é V igual a I vezes R, né? R aqui é a resistência, tá? I é corrente, V é a voltagem, ou seja, a voltagem que está dentro desse circuito. O capacitor, ele também vai provocar uma queda de tensão, certo? E aí ele já vai estar envolvendo a derivada aqui da voltagem aqui em relação ao tempo. Então ele vai ser, a corrente vai ser a capacitância vezes a taxa de variação dessa voltagem, né? E o outro cara que é... Cadê, meu Deus? Acho que eu não... Ah, tá aqui, acho que eu pulei aqui. E o indutor que também vai causar uma queda, né, de tensão, ela é dada por V igual a L vezes a taxa de variação da corrente em função do tempo, certo? Então, o nosso caso aqui, como é de primeira ordem, primeiro grau, a gente vai considerar o circuito tendo só um resistor e um indutor, certo? E quando a gente junta essas duas coisinhas, a gente tem essa equação diferencial aqui, né? Porque a gente também tem uma outra lei lá em circuitos fechados, que é a voltagem que entra tem que ser a mesma voltagem que sai. Só que de cada componente que eu coloco nesse circuito, ele vai ter um armazenamento de energia, né? Então, ele vai causar isso daqui, ó. Então, L, a indutância vezes a taxa de corrente, mais a resistência vezes a própria corrente é igual à voltagem que você colocou nesse circuito. E aí nós temos uma equação diferencial de primeira ordem, primeiro grau, que é linear, né, aquele quinto tipo, então dá para resolver facilmente. Ou também, se você quiser modelar aqui, dá para separar as variáveis também nesse caso, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, aqui o nosso exemplo, né? Uma bateria de 12 volts é conectada em um circuito em série, no qual a indutância é meio Henry e a resistência é 10 ohms. Determine a corrente se a corrente inicial for nula. Então, aqui ó, nós temos aquela modelagem que a gente já tinha feito, né? L vezes d dt mais RI igual a V, tá? Lembra? Agora nós vimos. Então, aqui a indutância é meio, ele só substituiu, a resistência é de 10 e a voltagem aqui no nosso circuito é de 12, tá vendo? Então, a gente consegue resolver isso daqui, vocês já têm plenas condições de resolver isso, né? Multiplica tudo por 2, aí vai ficar uma equação diferencial linear, e aí calcula quem é o lambda, e aí só resolve a nossa equação diferencial, tá? E aí vai te dar exatamente isso daqui, uma função exponencial, né? Com essa condição inicial aqui de 6 quintos, menos 6 quintos, exponencial de menos 20t, e aí tá aqui o que seria essa funçãozinha aqui, tá? Então, ela vai ganhando um pouquinho de corrente, depois a tendência é ela estacionar aqui. Tem um assíntota aqui horizontal que ela vai se aproximando, certo? Bem, outra que é muito importante, né, que a gente falou do bolo, é a lei de resfriamento de Newton. Essa lei de resfriamento de Newton ela é bem bonitinha, assim, ela é bem legal. Tá? Ela diz o seguinte, a taxa de variação da temperatura ela é diretamente proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura ambiente, ou seja,